first! Go around, get a shot inside the car! Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Final de semana tá aí, não é mesmo? E aí você se programa para assistir aquele filme legal, você entra no seu streaming favorito e aí são muitas opções, você fica scrollando para lá e para cá, o tempo passa e no final você acaba voltando ou para um TikTok ou um YouTube da vida, não é mesmo? Então é por isso que eu estou trazendo mais uma dica. E o filme de hoje é O Abutre, um filme de 2014 com Jake Gyllenhaal e René Russo, que conta a história de um rapaz muito ambicioso, bota ambicioso nisso. Logo no início a gente percebe que ele usa meios um tanto duvidosos para conseguir a sua renda mensal, não é mesmo? E aí ele rouba algumas coisas e vai até uma espécie de ferro velho. Ele entrega as coisas, ele negocia com o cara, ele tem um poder de persuasão muito forte que a gente percebe durante o decorrer do filme, e ele pede uma vaga de emprego para esse dono desse ferro velho que o nega. O cara simplesmente vira para ele e diz que eu não vou dar um emprego para um ladrão. E isso fica cravado na mente dele de alguma forma. Ele volta para a casa dele e está de noite, e durante essa volta para casa ele se depara com um acidente. Então ele para o carro e começa a observar tanto o resgate, ajudando aquela pessoa que sofreu o acidente, como também um profissional de TV, um cameraman que está ali com a sua câmera filmando aquele ocorrido, provavelmente para passar em algum telejornal no futuro. Então ele se aproxima, ele chega no rapaz que está filmando, ele troca uma ideia, ele tira algumas dúvidas e aquilo na mente dele já planta uma sementinha, já dá uma luz, ele fala, eu acredito que eu vou dar bom nisso daí, hein? Então ele acaba vendendo algumas coisas, ele acaba vendendo a bicicleta para arrecadar um dinheiro e ele investe numa câmera velha e também num rádio policial, esses radinhos que transmite, né, os ocorridos. Então ele fica muito atento para saber onde vai ser a próxima ocorrência e para ir lá filmar. No começo ele se atrapalha um pouco, porém o cara ele é muito astuto, então logo mais, e pro filme ele precisa se desenvolver, né? Então convenhamos, né? Ele precisa aprender rápido, né? Senão o filme não acontece, a história não acontece. O que chama muita atenção no personagem é que ele é muito angustiante, ele fica com aquele olhão, né? Uma das curiosidades sobre esse filme é que o ator ele perdeu 10 quilos para poder fazer esse papel, então ele deixa aquela aparência magra, então, e ele é um ator que já tem um olho grande, né? E ele encara as pessoas, e muitas vezes ele praticamente não pisca, e muitas vezes ele tá com um leve sorriso, alguma coisa, você percebe que é falso, sei lá, algum grau de psicopatia ou algo do tipo. Você que é profissional da área, se você já assistiu esse filme, comenta aqui qual a sua opinião sobre isso. Então ele vai se aprofundando e ele descobre como que ele faz para poder entregar essas fitas, né? Então, dessas redações de telejornal, ele encontra a personagem da René Russo, que ela também tem a sua certa ganância, ela já tem uma certa idade, então ela existe aquela preocupação de ser substituída na área, né? Então ela precisa garantir a audiência do telejornal, que se a gente for traduzir ou trazer para a nossa realidade, seria um Cidade Alerta da Vida ou qualquer outro jornal da TV aberta aí que trabalha muito o sensacionalismo, né? Muitas vezes, dependendo do canal que você liga de manhã, é só sangue escorrendo. Então esse filme também ele aborda muito isso. Então fica naquela coisa, eu te uso, você me usa e nós dois se usamos, né? Entre o personagem da redatora-chefe e do Jake, né, que vai gravar. Então ele começa a ganhar dinheiro, ela já promete algumas coisas para ele, fala, você tem futuro nisso, traga mais material. Então ele
contrata um assistente. O cara já troca de carro, pega um carro, se eu não me engano é um Dodgeão vermelho. Então ele dirige feito louco, ele é super, hiper, mega agressivo com esse funcionário dele, e ao mesmo tempo que ele é agressivo, ele tenta ser um bom cara, um bom moço, né, entre aspas. E aí isso traz uma certa angústia, né, como a forma que ele manipula as pessoas. Tem um certo momento do filme que até a jornalista, ele dá em cima dela de certa forma, né, e ele acaba manipulando ela. E ela, com medo de não receber mais os vídeos, acaba cedendo. Outra curiosidade sobre esse filme é que tem uma cena onde ele dá um soco num espelho e ele acaba se cortando, e na gravação ele se corta realmente de verdade. Tomou alguns pontos ali e seguiu com as filmagens tranquilamente. Uma grande questão também é que ele sempre naquela sede, naquela ânsia por buscar a melhor captação, né? Tem um momento que ele chega num local do crime bem antes da polícia, né? Então ele acaba invadindo a casa ali e filmando a família que foi assassinada, né? Bem próximo, bem grotesco mesmo, né? E leva a fita e ele pede um valor absurdo para poder vender esse material, né? Se a gente parar para pensar, trazendo pro mundo real, não está diferente de algumas coisas que eu costumo receber, né? Hoje em dia, além da gente ir atrás de algumas informações, a gente recebe muita informação que a gente não gostaria, principalmente. Eu penso dessa forma, né? Às vezes eu tenho acesso a alguma informação que, sei lá, o Google ou o Instagram acaba jogando de alguma forma para aquilo. E recentemente, não faz 2, 3 meses, que teve um incêndio, né, em um país aí, numa casa noturna, onde as pessoas, né, hoje em dia todo mundo tem acesso ao celular, então elas começam a filmar aquilo. No começo é um oba-oba. Quando eles viram que realmente estava rolando um incêndio ali, né, eles tentam fugir da casa noturna, as pessoas ficam presas na porta, é uma cena muito angustiante, e as pessoas que já estão fora da casa, ao invés de ajudar, estão filmando. Ou seja, eu acredito muito que nesse consumo forte de imagens, de conteúdo que a gente tem diariamente, pode prejudicar a nossa mente de alguma forma, como que a gente distingua a realidade, né? E esse filme ele retrata muito isso, e muito a questão dos bastidores aí do jornal sensacionalista, né? E o final do filme, ele geralmente, quando a gente tem um vilão ou uma pessoa mau caráter ou algo do tipo, essa pessoa geralmente tem um final ruim, ela sofre, ela paga por aquilo que ela fez. Já nesse filme, bom, não vou contar como que aconteceu lá no Instagram, apesar de ser um filme de 2014, né? Não quero estragar a sua experiência, assiste lá e volta aqui e comenta o que você achou. E se você já assistiu, comenta aqui comigo o que você achou deste filme. Beleza, pessoal? Agradecer aos nossos patrocinadores, Doma Cabelo, Estúdio Arcanjo, que sou eu, esse que vos fala. Aqui embaixo também tem o meu curso de fotografia. Vou deixar o link. Se você também quer anunciar no canal, todos os dados estão aqui embaixo, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.